Há um poeta brasileiro que escreveu uma música muito linda que se chama Oração do Tempo. Ele fala: és um Senhor tão bonito, tem a cara de teu filho, tempo, tempo, tempo. Nós sempre esperamos notícias boas. O tempo sempre nos traz notícias boas. Notícias boas e boas para novos tempos. Com elas começa Marcos, o Evangelho de Jesus. Como se fosse um pré-anúncio programático, Jesus fala sobre o que vai ser a chave fundamental de sua boa notícia, o reino de Deus. E Jesus une as duas coisas, o anúncio e a vida. Assim, o testemunho é creível. Nós podemos crer com mais facilidade quando unimos as duas coisas. O reino de Deus, a cuja implantação Jesus dedicará toda a sua atividade e toda a sua vida. Para viver o reino de Deus, é necessário então perceber que a conversão, ela não se dá somente em um momento específico da vida. A conversão se dá e é uma condição indispensável para pertencer ao reino de Deus. Devemos mudar nossos caminhos, mudar nossa visão de mundo, mudar nossa mirada sobre as pessoas. A fé, ou o que é mesmo acreditar na Boa Nova? Acreditar na Boa Nova do Evangelho é o que nos faz homens e mulheres convertidos. Conversão é mudar a perspectiva de vida. Conversão é mudar os óculos que só conseguem ver uma única coisa. Somos convidados, somos chamados, como os discípulos hoje, a fazer de nossa vida um encontro profundo com o reino de Deus. Um encontro profundo com Jesus de Nazaré. O homem pobre e silencioso, acompanhando cada vez mais com a nossa fé e a conversão diária. Posso dizer assim, uma conversão cotidiana. Talvez eu, você, podemos resumir que converter-se para acreditar e segui-lo, e acreditar para se converter e segui-lo. É necessário, cada vez que nós outros vamos crescendo, nos fazendo ser humano, converter para seguir. Teremos motivos suficientes para crer. E teremos motivos também suficientes para converter nossa vida a um encontro pessoal, comunitário com Jesus de Nazaré. Hoje, João preso, depois de batizar a Jesus, Jesus oficialmente apresenta as credenciais do Pai, do Filho e do Espírito. Nós, como bons mineiros que somos, quando conhecemos uma pessoa,
ou não reconhecemos essa pessoa, a pessoa sempre nos fala: você é filho de fulano de tal, de ciclana, eu conheço seus pais. Hoje Jesus nos apresenta o Pai, para que todos possam conhecê-lo. E não falta nenhum detalhe nessa apresentação de Deus. Ele simplesmente muda a nossa visão de Deus. Ele traz uma visão de Deus como Pai, como Abba, como Pai que vai conduzir a missão do Filho. A obra, a encomenda que João havia feito, não terminou. A cortina é novamente aberta e começa a obra de Jesus. A proclamação da boa nova do Evangelho. E Jesus começa justamente na Galileia. Agora, ele voltará a fazê-lo de uma forma nova e ressuscitada. Recordam vocês que logo depois da ressurreição, Jesus fala para os discípulos: vão para a Galileia, que eu estarei lá. E eu pergunto a vocês: aonde está a nossa Galileia? Aonde nós encontramos a Jesus? Os discípulos deixaram tudo, a tristeza, a desolação, e foram para a Galileia. Nós também hoje somos convidados a começar por a Galileia e voltar para a Galileia. Voltando para a Galileia, não mais como antes, porque quando nós voltamos, sempre voltamos com um olhar novo. Conversão é isto. Eu posso voltar 500 vezes ao Vale do Jatobá, mas sempre voltarei com um olhar novo, com um novo mirar sobre a própria vida que se faz e que se vive aqui como igreja. A Galileia, nós vamos encontrar o ressuscitado. O convite de hoje que o Senhor nos faz é para que sintamos o chamado. O chamado de Deus é para todo homem e toda mulher. É para todo ser humano que caminha e é capaz de perceber que Jesus é a boa nova. Ele que é a boa notícia para todos nós. Ler o Evangelho de São Marcos é para mim uma grande experiência, porque Marcos é o Evangelho do discipulado. E Marcos nos traz uma pergunta no fundo do Evangelho todos os dias: quem é Jesus? Várias pessoas podem responder quem é Jesus, mas a resposta definitiva quem dará sou eu mesmo, a partir daquilo que eu vivo e das minhas buscas pessoais, para me encontrar também chamado a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Convertam-se. A conversão é um tema que ajudou a João Batista a chegar até as pessoas. Todo o seu batismo, sua conversão, quantos vieram até ele e fizeram dessa busca também o encontro com Jesus. João Batista nunca
apontou para Ele mesmo. Sempre apontava para Jesus. Este és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nunca ocupou o lugar de Jesus. Todos nós temos um lugar. E nada e ninguém nos tirará esse lugar. Porque esse lugar pertence a nós, a cada homem e cada mulher. A conversão que é apresentada hoje é um câmbio de vida, é um mirar sobre o amor misericordioso de Deus. O Evangelho nos apresenta Deus como Padre. É particularmente oportuno trazer hoje uma exortação que o Papa Francisco nos faz, que fala assim: é particularmente oportuna porque nos traz assim: convertei-vos e crede na boa nova. O desejo sincero de Deus nos leva a rejeitar o mal e realizar o bem. O desejo sincero de Deus nos faz rejeitar tudo aquilo que não nos leva ao encontro do amor de Deus e no compromisso com os irmãos, e de modo muito especial com os mais pobres entre os pobres. Hoje é muito triste porque temos uma igreja muitas vezes acomodada, acostumada aos lugares de poder e que esqueceu que Jesus de Nazaré nos invita a caminhar, nos convida a caminhar e encontrá-lo na Galileia. Ter e ser uma igreja que tem o olor das ovelhas, que tem o cheiro das ovelhas. Somos convidados a caminhar com as dores, os sofrimentos, as alegrias e as esperanças de todos os homens e mulheres de todas as nações e de todos os lugares do mundo. Por essa razão, Jesus, Ele próprio, previne que a graça e o nosso desejo vão sempre caminhar juntos. Por isso que Ele convida os discípulos. No domingo passado, escutávamos: vinde e vede. Vinde e vede. Porque muitos podem falar, mas só aqueles que são capazes de compartilhar a vida, de encontrar um sentido profundo, são capazes também de chamar outros homens e mulheres para caminhar com Ele. Então, eu sou levado a pensar que fora da comunidade do povo de Deus, é muito difícil nós encontrarmos força para continuarmos o caminho. Sozinhos nós não somos nada. Somos convidados como comunidade a caminhar. A conversão a qual Jesus nos convida em seu Evangelho significa procurar a Deus e, uma vez encontrado, caminhar com Ele e seguir as diretrizes do reino marcada pelo seu Filho Jesus Cristo. Isso envolve também todo esforço e compromisso, mas não orientado somente para o nosso bem-estar. Nós somos convidados a construir uma sociedade justa, fraterna, solidária e um mundo novo onde somos, de fato, homens e mulheres cristãos que caminhamos. No Evangelho, o Senhor nos convida hoje a segui-lo
como convidou a tantos outros homens. Esses homens eram e viviam à beira do mar. Estavam acostumados com o mar. Estavam acostumados a sair todas as manhãs para pescar. Mas o projeto de Deus era mais grande do que o próprio mar. Era mais grande do que sua própria vida. Era maior, mais grande, coisa feia, né? Maior do que sua própria vida. E Jesus faz o convite para eles deixarem as redes e serem agora testemunhos e pescadores de homens e mulheres. Que coisa bonita e que coisa grande. Eu, no domingo passado, recordava em uma das minhas comunidades que Jesus também muda a própria identidade dos discípulos e discípulas. Ao falar com Pedro no Evangelho do domingo passado, ele fala: tu és Cefas, e tu serás Pedro. Mudando o nome, ele muda a identidade. Ele muda a sorte e ele muda o sentido da vida daquele homem. E aquele homem vai ajudar outras pessoas a também mudar o sentido de sua vida. Gente, eu havia preparado tantas coisas para falar, mas eu não posso me delongar. Ao longo do Evangelho, Jesus mantém uma relação especial com Simão, com Tiago, com João e com todos nós que aqui estamos. Porque todos nós somos chamados a ser discípulos e discípulas dele. Provavelmente esses três se conheciam bem antes de serem chamados por Jesus e já mantinham boas relações. A Simão muda o nome para Pedro e apelidará de Rocha. A Tiago e João serão os Boanerges, os filhos do trovão, pelo seu temperamento um tanto quanto impulsivo e explosivo. De acordo com o Evangelho, apenas estes três acompanharam Jesus em os momentos tão importantes como a transfiguração, a cura da filha de Jairo e a oração no horto do Getsêmani. Este grupo irá aumentar até formar 12, 72, uma multitude, milhões e bilhões de homens e mulheres que encontraram a Jesus Cristo. Ontem foi celebrado mundialmente o Dia Internacional da Religião. É triste e muito triste perceber que nós, crentes, homens e mulheres que cremos, somos provocadores de guerras, de divisão, de desacordo na humanidade, de intolerância. Ontem, Dia Mundial da Religião, eu vi aqui em Belo Horizonte um ato de profundo e de profunda sincretismo, um profundo ato de intolerância religiosa e de fundamentalismo religioso. Que triste
triste ver que nós não aprendemos de fato com Jesus. Que triste que nós ainda não aprendemos que Deus está entre nós e nos chama a ser homens e mulheres que creemos e podemos ter crenças diferentes, mas somos convidados a caminhar juntos. Eu, depois de alguns anos, voltei a estudar. E para loucuras para muitos, tenho justamente me dedicado a estudar sobre o pluralismo religioso e a intolerância. Quão difícil é mirar quando você está tão acostumado a viver num mundo plural. Quão difícil é você se acostumar que, mesmo sendo e vivendo num mundo plural e diverso, nós continuamos mantendo uma posição tão intolerante contra os demais. Jesus hoje nos convida a ser seguidores. Venha, convertei-vos. Peçamos perdão a Deus por nossa intolerância. Peçamos perdão a Deus por nosso fundamentalismo. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que nós não conseguimos ver que o outro só vai converter ou mudar a vida se eu sou convertido de fato. Como nos diz São Francisco de Assis, tão querido por todos vocês e por nós, vivamos porque talvez o único evangelho que a pessoa possa ver durante toda a sua vida seja aquilo que você está vivendo. Então, somos convidados também, citando um outro santo, Santo Antônio, que nos fala assim: vivamos, testemunhemos, porque as palavras convencem, mas, todavia, o testemunho arrasta multidão. Vamos abrir nossas vidas e fazer com que, como homens e mulheres, seguidoras e seguidores do Senhor, encontremos no mundo aquilo que nós outros buscamos, porque o mundo não é ruim, o mundo não é mau, porque se assim fosse, Deus não havia encarnado, assumido a nossa condição humana para que nós fôssemos homens e mulheres dignos e amados por Ele e dignificássemos o mundo com o Evangelho que Ele nos anunciou. Muito obrigado.